Boa noite, amigos e amigas. É sempre um motivo de alegria nós nos reunirmos nesta casa para juntos estudarmos o Evangelho. Costumo dizer que o Evangelho é o nosso manual de sobrevivência no planeta de provas e expiações. É o guia seguro para as nossas almas sofridas em processo de evolução e que buscam a felicidade. Assim sendo, nós vamos então fazer uma síntese do capítulo de hoje, que por sinal é um dos mais curtos do Evangelho. Ele é o capítulo 22, que tem por título Não separeis o que Deus juntou. E nós iremos abordar dois assuntos neste capítulo: o casamento e o divórcio. Lembrando que a época, porque vai surgir aqui uma narrativa de Mateus a respeito do diálogo de Jesus com os fariseus a respeito do assunto que estamos tratando. Isso aconteceu há cerca de 21 séculos e nós encontramos então uma sociedade palestina sob domínio romano, do ponto de vista militar, político, e sob o domínio dos fariseus no que tange à religião propriamente dita, com as deformações da época e com uma profunda, digamos assim, influência ainda do patriarcado sobre a vida das pessoas. Um dos títulos, então, é a indissolubilidade do casamento e o outro que vamos ver mais adiante é o divórcio. Gostaríamos, à guisa de introdução, colocar esta ideia que nos é trazida por Emmanuel numa das questões do livro O Consolador. Diz ele que o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Só para termos uma ideia, um escritor espírita importante, destacado, Eliseu Rigonati, ele faz lá uma categorização dos casamentos e lista 7 tipos, mais ou menos. É claro que toda a classificação ela é variável, dependendo do autor, né? Mas algumas vale a pena citar. Este casamento das chamadas almas gêmeas, eles são muito raros, até porque em O Consolador, o próprio Emmanuel nos fala que esta ideia de alma gêmea é um pouco fantasiosa. Então, mas existem aqueles que têm uma grande afinidade, né? Um exemplo interessante é justamente do nosso Allan Kardec com a Amélie Boudet, sua esposa. 2 missionários, né, que tinham uma afinidade muito grande. Existem os casamentos provacionais, existem os casamentos que não foram propriamente planejados no mundo maior, antes da encarnação, que são aqueles casamentos acidentais, e como todo acidente tem muitos mortos e feridos, não é? Então, todos nós temos alguma experiência no campo afetivo, né? Quer diretamente, quer através dos nossos familiares, amigos, pessoas com quem nós convivemos. Então, esta passagem aqui ela é muito interessante para entender a situação atual dos consórcios no mundo em que vivemos. Vamos então aqui a algumas citações feitas por Mateus. A primeira delas que nós destacamos é a pergunta feita pelos fariseus a Jesus. Os fariseus eram altos sacerdotes hebraicos, né?
E eles conheciam bastante o Velho Testamento. E tinham muita prática a respeito justamente das manifestações externas da religião. Não tinham o devido cuidado com a iluminação interna, como o Cristo vai nos aconselhar mais tarde a fazer. Jesus então responde à pergunta formulada, né? Diz ele: o homem deixará o pai e a mãe, e se ligará à sua mulher, e serão dois numa só carne. Olha que interessante essa passagem aqui. Então, o homem sai da casa do pai e da mãe para ou morar com o sogro e a sogra, ou então construir um novo lar para então colher a sua esposa. Daí aqueles adágios, né, dos nossos antigos que diziam que quem casa quer casa, né? É importante para que esta autonomia facilite realmente a união do casal, né? Assim então, continua Jesus, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem que Deus juntou. Aqui há uma fusão de essências, né? Quando ele fala que serão uma só carne. É claro que isso aí envolve aspectos psicológicos, aspectos sentimentais profundos, para que se realize esta ideia aqui colocada. Não separeis então o que Deus juntou. Pela colocação de Jesus, o verbo juntar equivale ao verbo unir, pois é possível que duas pessoas estejam juntas sem estarem unidas. Acontece isso ou não? Então, estar junto não significa estar unido. Vamos agora repassar um pouco a questão das leis humanas a respeito das uniões dos seres pelo casamento. São as leis civis que existem no mundo civilizado e que variam no tempo e no espaço. Isto é, através da história, e em cada país tem as suas leis próprias a respeito deste consórcio. São exigências da civilização e regulam as relações sociais. Os interesses das famílias, os interesses pecuniários. Inclusive, tem algumas curiosidades. Esse dia um amigo meu me chamou a atenção para o seguinte: marido e mulher não são parentes. Eles dividem interesses de ordem material. Então são meieiros perante a lei humana. Não são parentes. Agora, a curiosidade vem justamente depois. A sogra é parente. Vamos ter todo o carinho com ela, né? A nossa segunda mãe. Às vezes uma mãe um pouco mais exigente do que a nossa mãe, né? Biológica. Então, estas leis humanas, elas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Isto é, as leis são tanto mais aperfeiçoadas conforme a evolução da personalidade social de cada povo, inclusive. É interessante de observar isso. Daqui a pouco nós vamos ver o exemplo do Brasil, que é a nossa pátria mãe. Uma prova, então, dessa variação, nós encontramos na própria legitimação do casamento. No Brasil, os nossos avós casavam em cerimônia religiosa e era o suficiente, bastava.
Hoje, o casamento civil, ele torna optativo o aval religioso, embora este seja admissível. E aqui nós colocamos também um esclarecimento. Para muitas religiões contemporâneas, o casamento é um sacramento. E a palavra sacramento vem de sacralidade, de sagrado, né? A doutrina espírita não adota sacramentos. Talvez porque entendeu perfeitamente que nós não somos muito respeitosos em relação àquilo que é sagrado, né? Um dia nós chegaremos lá. Mas, então, não existem sacramentos. Então, se alguém falar, olha, vamos fazer um casamento espírita, certamente que não está falando do casamento como um sacramento consagrado pela doutrina dos espíritos, que isto não existe no espiritismo. Pode-se fazer uma prece, já me aconteceu em algumas oportunidades, de ser honrado por amigos que me pediram que fizesse uma prece nessa hora tão difícil. Por falar nisso, um pouquinho de humor nunca faz mal, né? Lembro-me de uma passagem em que um moço lá no Oriente, né, ele se dirige ao guru para pedir um conselho, né? Primeiro ele fala o seguinte, diz, meu mestre, eu estou desejando casar-me. Aí o mestre responde para ele, você vai se arrepender. Ele ficou um pouco aborrecido, mas insistiu. Mestre, e o que acontece se eu não casar? E o mestre responde, vai se arrepender. Por que desta colocação? Ela parece uma coisa superficial, mas ela é interessante, porque o casamento faz parte, digamos assim, das nossas provações e expiações. Não para todos. Alguns são celibatários por necessidade também, né? As separações também aqui no Brasil, eu me recordo que quando eu era moço, ouvia falar no desquite. Isto é, as separações eram feitas através de um procedimento chamado desquite. Hoje elas são formalizadas pelo divórcio. O divórcio parece que é uma separação mais radical. As pessoas realmente conseguem ficar livres uma da outra, pelo menos do ponto de vista jurídico. Agora, o que interessa mais para nós sabermos a respeito do casamento e do divórcio, além das chamadas leis materiais? Ou melhor, vamos conversar um pouco sobre as leis divinas, que também tratam das uniões dos seres sob um outro ponto de vista. Esse ponto de vista é o das leis da natureza, que são invariáveis. Estas não mudam. Em todos os países, em todos os tempos, elas funcionam, presidem os relacionamentos desta ordem. Até porque imutável é tudo aquilo que vem de Deus, que são as leis naturais. As leis dos homens, nós já vimos que elas mudam, como nós mudamos também, seres que se transformam em virtude da necessidade de evolução. No que tange às leis divinas, na questão que diz respeito à união dos sexos, existe também a lei divina moral denominada amor. Então, amor, nós diríamos assim, que é a macro-lei divina, é a lei que move o universo. É a lei da harmonia, a lei da paz, da felicidade, né? A tal ponto de ser dito por muitos de nós, por falta de definição melhor, dizemos que Deus é amor. Então essa lei de amor deve presidir os casamentos, no seu aspecto material,
de acasalamento propriamente dito, de procriação, mas também no que tange ao afeto, à união que deve existir entre os cônjuges. Então, na lei divina material, o que é de ordem divina é a união dos sexos, que tem por objetivo a procriação, a manutenção da espécie, aqui colocado como sendo a substituição dos seres que morrem. Esta união do sexo, entretanto, deve ser regida pela lei do amor. Deve ser regida, nem sempre o é. De tal forma que o sentido da afirmativa "não separeis o que Deus juntou" se refere àqueles que se unem por laços espirituais muito fortes, pela lei das afinidades. Neste caso, os afetos e o casamento se torna indissolúvel pela própria natureza da comunicação que se dá entre esses dois seres no campo do amor, no campo dos sentimentos. As uniões que se dão somente por interesses materiais, elas são passageiras e logo desaparecem. Modernamente, este desaparecimento se tornou estatisticamente muito evidente, né? Nós temos casamentos aí, divórcios ocorrendo o tempo todo. Agora, ainda mesmo aqueles que se casam puramente por interesses que não são regidos pela lei de amor, por interesses puramente materiais. A recomendação feita pela espiritualidade é de que terão que aprender a se amar, a se respeitar pela convivência, pela renúncia e abnegação. Alguém poderia dizer, mas casamentos por interesses quase que não ocorrem. Infelizmente não é verdade, ocorre com muita frequência, porque nós vivemos também no mundo material. Então, muitos fatores levam as pessoas a se atraírem, inclusive, digamos assim, uma certa promessa de estabilidade no campo econômico, para a educação dos filhos, para o bem-estar da família, para que nada falte, porque a casa onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, diziam os nossos avós, hein? Quando a união do sexo não é regida pela lei do amor, então, não foi Deus que uniu. Daí as uniões infelizes que acabam se tornando criminosas, o que se evitaria se não se ignorasse a necessidade da lei de amor. Deus, então, quer que na união pelos laços da carne se dê também a união pelos laços da alma. E nesse sentido, o amor vai se transformar também numa amizade muito forte, num respeito, numa admiração muito grande entre os cônjuges, uma vez atendidas as necessidades, por exemplo, biológicas da reprodução da espécie. O objetivo, então, na união dos sexos, nesse caso, é a afeição mútua, para que essa afeição seja transmitida aos filhos, facilitando o processo educacional, facilitando, então, a consolidação do lar propriamente dito. Porque o fato de existir uma família não significa que eles construíram um lar. O lar é uma construção a longo prazo, como todos nós sabemos, exige muita renúncia, sacrifício, muito amor, né? Ser então dois a amar a prole, são dois a cuidar deles, dois tratando de fazê-los progredir. Vejam aí o compromisso dos nubentes,
o compromisso dos pais, daqueles que têm sob a sua guarda provisória seres, espíritos que Deus lhes confia. De tal forma que nós precisamos sempre estar atentos no sentido de procurar entender a vida através do estudo, aproveitando as experiências e procurando iluminar por dentro a nossa casa, o nosso lar. É difícil, mas nós temos que começar. A vantagem é que se nós não conseguirmos nessa encarnação, certamente conseguiremos na outra, né? Porque quando os casamentos são de natureza expiatória ou provacional, a separação muitas vezes se dá nessa existência, mas o compromisso não foi diluído, não foi pago. Terão que se reencontrar, talvez em outros papéis, numa outra encarnação, né? Para que se dê realmente a redenção, a remissão dos pecados, como diriam os nossos pais, né? Allan Kardec, então, nos coloca na questão 695. Deu o Livro dos Espíritos que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a sociedade fraterna. A palavra fraterna vem de frater, latim, né? Que quer dizer irmão. Irmão sol, irmão lua. Um exemplo de casamento a nível platônico, né? Do nosso Francisco de Assis com Santa Clara. Vamos agora ver a questão do divórcio, do ponto de vista da doutrina dos espíritos. Embora tenhamos que admitir o divórcio, que aliás é uma instituição muito antiga, já existia lá entre os judeus à época de Jesus, mediante determinadas condições, como hoje também a lei estabelece. Partindo então do princípio de que as uniões conjugais, na sua maioria, existem as exceções, elas não obedecem ao acaso, mas a um planejamento, o divórcio, então, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Não se deve, por exemplo, casar pensando que, mas se não der certo, eu vou me divorciar. O pensamento mais adequado seria, vamos fazer dar certo, né? Porque é algo muito importante, um passo muito solene na vida das criaturas. Emmanuel, em Vida e Sexo, é que faz essa colocação aí, que nós colocamos. André Luiz, no livro O Sinal Verde, nos faz uma recomendação muito importante. Diz ele: respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. Em outras palavras, precisamos ser prudentes nas apreciações e nos julgamentos. Aliás, não nos cabe julgar estas questões segundo a orientação deste espírito. Vamos agora recordar então aquele diálogo que Mateus apresentou lá no início e sobre o qual nós estamos nos reportando. Esse diálogo se deu então entre Jesus e os doutores da lei há cerca de 21 séculos. É um tempo já bem grande. Mesmo antes, então, na comunidade hebraica, o casamento não era indissolúvel. E não era indissolúvel não por causa das mulheres, mas pelo interesse dos homens. Sociedade patriarcal, então estabeleceu sempre uma saída, né, para que o indivíduo se livrasse da sua consorte ou com aquela que tem falta de sorte, né?
Essa ideia de que o casamento é indissolúvel foi formulada pela Igreja Católica lá nos primeiros séculos do cristianismo. Colocou-se esta ideia. Criou-se muitos problemas porque entrou em confronto, inclusive no campo político. Por exemplo, o rei Henrique VIII, sendo contrariado pelo Papa da época, ele que queria se separar da esposa, o que aconteceu? O Papa não permitiu. Ele rompe com a igreja e funda a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, que é uma igreja nacional da Inglaterra, né? E casou com quem ele queria, e não foi só uma, né? Mostrando novamente que o poder político e religião não dá muito certo misturar as duas coisas, né? Esta ideia, então, do casamento indissolúvel, ele vai vigorar fortemente até a Idade Moderna. Começa a entrar em declínio com o Iluminismo na França, né? Quando a razão, a racionalidade começa a se opor seriamente ao domínio da teologia nos vários campos do conhecimento. De lá para cá, os usos e costumes mudaram bastante, afetando as leis civis e a própria constituição da família. Não vamos muito longe. As famílias hoje, as chamadas famílias nucleares, elas se caracterizam no Ocidente por poucos filhos. Os nossos avós, nossos pais, inclusive devido às atividades no campo, que exigia mão de obra, eles tinham 10, 12, 18 filhos, né? Hoje não se comporta na vida urbana, você não dá conta, inclusive do ponto de vista das necessidades de educar tantos filhos, né? Fizeram uma estatística há pouco tempo, dizendo que, fizeram um estudo, aliás, uma pesquisa, demonstrando que para educar um filho desde que ele nasce até que ele sai, digamos assim, de uma graduação na universidade, você precisa de mais de R$1 milhão aqui no Brasil. Isso nivelando por baixo. Então, se tiver 18 filhos, tem que ser milionário, né? Aliás, a palavra milionário hoje já perdeu um pouco do sentido, né? Tem que ser bilionário, né? Então, está mudando a constituição da família. Mas tem coisas interessantes, só a título também de curiosidade. Por exemplo, a França tem um problema demográfico muito sério, a tal ponto que daqui a 50 anos, na França provavelmente não vai ter mais franceses, só muçulmanos. Porque os franceses, a curva da natalidade está baixando. E os muçulmanos não fazem controle de natalidade, só está crescendo. Vocês imaginem que situação que se apresenta aí, né? É um desafio também para as políticas governamentais do Ocidente, porque do Oriente não posso falar sem pouco a respeito. Afirmativa de Jesus. Não separeis então o que Deus juntou, agora já podemos entender melhor. E Jesus vai insistir, ou melhor, os fariseus vão perguntar a ele, Jesus, por que Moisés ordenava que o marido desse à sua mulher um escrito de separação, isto é, despedisse a mulher. A resposta de Jesus foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Já naquela época, hein? Será que hoje não se aplica essa ideia da dureza dos corações? Por isso, então, eu vos declaro, completa o mestre, que aquele que despede sua mulher a não ser em caso de adultério e desposa outra, comete também adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Evidentemente que isso era
digamos assim, uma proposta de lei civil para a época. Hoje não tem mais sentido, né? Porque as pessoas que se separam vão formar outras famílias sem que isso seja considerado um adultério, um pecado capital, digamos assim, né? Nem mesmo Jesus, então, consagrou a indissolubilidade do casamento, mas acrescentou que foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que isso acontecesse. E acrescentou, no começo não foi assim. Isto é, quando não existiam ainda as sociedades organizadas tais qual nós as conhecemos. Nenhum ensejo, então, davam ao repúdio. A lei civil admitida por Jesus no caso de adultério era para substituir a lei draconiana, uma lei terrível, que era da lapidação da mulher que fosse encontrada praticando o adultério. Agora, notem o seguinte, que a lei mosaica mandava apedrejar a mulher. E o adúltero? Nada se falava a respeito, mostrando novamente a presença forte do patriarcado, né, nas origens das leis humanas. Jesus, então, queria abolir o uso bárbaro, substituindo a lei civil mosaica de lapidação ou apedrejamento da mulher adúltera. Esta lei teria que passar pela prova do tempo, e é o que está acontecendo. O divórcio, então, é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já está separado. Não é contrário à lei de Deus. Entretanto, tem, digamos assim, algumas limitações, conforme nós vamos ver. Aqui, por exemplo, o divórcio se aplica quando a lei de amor não foi naturalmente observada, né? Do ponto de vista da doutrina espírita, as separações são contrárias à lei de Deus? Sim, se for para atender unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Não, se for para evitar males maiores, quando começam as agressões, os desrespeitos, as violências domésticas, muito comuns em nossos dias. De tal forma que do estudo que nós fizemos, podemos tirar algumas conclusões interessantes. Os fariseus não viam Jesus como o Messias, julgavam-no um homem comum. Aliás, o judaísmo tradicional até hoje não aceita que Jesus era o Messias prometido pelas Escrituras. Jesus os surpreende ao demonstrar um conhecimento profundo da leitura, ou melhor, das Escrituras, quando ele usa aquela expressão, não lestes por acaso, ele está demonstrando que ele havia lido, né? Aqui tem um ponto importante só para pensar, né? Cada um de nós, por causa, por exemplo, dessas ideologias que estão aparecendo por aí, como é o caso da ideologia de gênero, né? O enunciado lá de Mateus fala que ele os criou, ele, Deus, os criou macho e fêmea. O divórcio já existia no judaísmo mediante determinadas condições. A indissolubilidade do casamento, já falamos sobre isso, ela vai surgir com a institucionalização do cristianismo. Kardec, quando escreve as obras básicas, ele vai ter um problema muito sério ainda com a igreja por causa da questão do divórcio que ele traz novamente à tona, né? Finalizando, alguns apontamentos. O casamento não pode ser encarado apenas do ponto de vista da procriação, visto que o homem e a mulher são seres psíquicos
portadores de um fluxo de energia mental. Isto é, precisa haver uma afinidade psicológica, psíquica, né? Um envolvimento de almas para alcançar uma estabilidade emocional mais duradoura. E, finalmente, é o poeta que vai nos trazer uma chave interessante. Carlos Drummond de Andrade diz o seguinte: o amor não é um substantivo, é um verbo. Não são palavras, são ações que demonstram o amor. Obrigado pela atenção de todos.